carpa, porcos pitons. O que une todos esses animais? Vocês pensam enquanto começamos. Na América, existem muitas espécies invasoras, mas cada uma tem suas fraquezas. Por exemplo, a kudzu é uma planta que morre em geadas fortes. A carpa invasora não pode viver em água salgada. As pitons não são capazes de percorrer grandes distâncias rapidamente. E apenas os porcos, criaturas que parecem não ter pontos fracos. Lembre-se, em um dos nossos vídeos, dissemos que por muito tempo o coelho foi o invasor final para a Austrália. Agora, os problemas estão principalmente relacionados com o javali-aga, mas não é o ponto principal. Então, o chefe final da América é o javali selvagem. E existem 5 razões para isso. Primeiro, os porcos têm poucos predadores naturais aqui, então ninguém está controlando a população. Segundo, como os porcos domésticos, os selvagens aprendem rápido, o que significa que as armadilhas que as pessoas colocam funcionam contra eles apenas por um curto período de tempo. Em breve, os porcos aprendem a evitá-los e fazem isso com muito sucesso. Por exemplo, você pode enganar os veados em 50% dos casos, mas os porcos vencem em 90% das vezes. Terceira razão, você não pode construir uma cerca contra eles. Este é um método que funciona com coelhos na Austrália, mas é inútil contra porcos, porque eles são capazes de fazer túneis, e muito bem. A quarta razão é que os porcos prosperam praticamente em qualquer condição, clima ou ecossistema. Eles não são exigentes, rapazes. E finalmente a quinta. As porcas começam a se reproduzir aos 6 a 8 meses de idade e dão à luz 2 ninhadas de 4 a 8 leitões a cada 12 a 15 meses durante a vida. E se a sua expectativa de vida é de 4 a 8 anos e 8 leitões por ninhada, não é surpreendente que acabemos com um exército inteiro de porcos. Mesmo uma população de porcos reduzida em 70% se recupera em 2 a 3 anos. E como lidar com isso? Na verdade, os cientistas calcularam. Para erradicar os porcos, sua população precisa ser reduzida em 60% a 70% todos os anos. Caçadores amadores só conseguem lidar com cerca de 24%. E isso em um bom ano. Normalmente é muito menos. E os porcos realmente causam muito dano. Campos de fazenda, jardins floridos, campos de golfe, pastagens. Tudo isso para eles é como um buffet ou uma mesa sueca. Aqui está como um campo normal parece depois que os porcos passearam por ele. E isso ainda é um dano bastante pequeno. Durante sua marcha pelo país, os porcos devastam descontroladamente os campos, além de destruírem estradas e infraestruturas. Eles também espalham doenças e expulsam espécies locais de pântanos, margens de rios, prados e florestas. Muitos pesquisadores consideram os porcos selvagens a espécie invasora mais destrutiva do planeta. A reviravolta da Terra é considerada seu comportamento mais destrutivo. Os porcos enfiaram os focinhos e presas na terra e, como bulldozers de pernas curtas, destroem plantações, solo, subbosque e campos de golfe. Para eles, não faz diferença o que é, porque o principal é a busca por insetos e comida. Em alguns lugares, as pessoas nem podem mais plantar campos, porque os porcos definitivamente os destroem. Fazer agricultura aqui é simplesmente perder dinheiro. E não importa qual cultura exatamente você está plantando. Amendoim, os porcos vão comê-lo. Começaram a plantar milho em vez disso, mas os porcos também destruíram. Houve tentativas de cultivar grama não comestível. Os porcos cavam o solo sob as plantas porque gostam do sal dos fertilizantes. Especialistas dizem que as pessoas simplesmente não conseguem encontrar uma cultura que os porcos não iriam destruir. Além de destruir os campos, eles podem contaminar a água com bactérias nocivas através das fezes e danificar as raízes de mudas de árvores. Mas os danos dos porcos vão além disso. São conhecidos casos em que os porcos caçavam cordeiros e bezerros. Estou falando sério. E os animais selvagens também sofrem. Os porcos caçam veados e salamandras ameaçadas de extinção. Eles realizam corridas para ninhos de pássaros no chão, ameaçando as tartarugas marinhas. Eles expulsam veados e cervos selvagens, ganhando a luta pelos recursos. E eles até podem expulsar coiotes, predadores locais, para vencer por conta própria. Na Louisiana, javalis selvagens destroem diques, esmagam canos de caranguejos, comem ovos de jacarés e arrancam plantas de pântano costeiro, fazendo com que o oceano corroa a terra. E em 2019, uma pessoa até morreu por causa dos porcos. Ele estava apenas indo para o trabalho quando foi atacado por uma família selvagem. Na verdade, vale a pena dizer que os porcos são bons não apenas em multiplicar e destruir tudo em seu caminho, mas também em conquistar novos territórios.
Ao longo dos séculos, essa criatura onívora e adaptável fez seu caminho da Flórida até o Kansas, povoou o Texas e a Califórnia, e recentemente está tentando penetrar na fronteira norte de Montana. Atualmente, estima-se que existam de 6 a 9 milhões de porcos selvagens em pelo menos 42 estados e 3 territórios. É difícil determinar o número exato, e o custo estimado do dano causado por eles provavelmente é de cerca de 2,5 bilhões de dólares por ano. Naturalmente, as pessoas não estão desistindo de tentar resistir à invasão. Proprietários de terras, caçadores esportivos e oficiais utilizam diversas tecnologias e armas para reduzir os danos causados pelos porcos. Apesar das granadas, rifles de assalto, armadilhas controladas remotamente e venenos ilegais, os animais resistem. Nem essas feras ajudam, e embora haja poucas, elas poderiam ser usadas para proteger qualquer castelo. Os americanos estão abatendo porcos em uma velocidade impressionante. Em vários estados, agências de proteção à vida selvagem abriram a temporada de caça. Não há períodos de caça estabelecidos, nem limites para o número de porcos que um caçador pode abater. As pessoas gastam milhões em armas, munições, roupas, óptica e licenças, bem como em viagens. Não ajudou muito. Os porcos começaram a levar uma vida noturna, então agora temos que gastar ainda mais com equipamentos de visão noturna. E, como eu já mencionei antes, as populações desses animais estão se recuperando muito rapidamente. Mas como começou essa infestação? Os porcos não poderiam ter surgido do nada e ocupado todo o continente? Vale a pena mencionar que nenhum porco selvagem ou qualquer outro membro da família dos suínos, que inclui javalis e porcos domésticos, é nativo do hemisfério ocidental. Todos eles têm antepassados do Sudeste Asiático, que as pessoas transportaram para a América do Norte ao longo dos séculos para criar e comer. Cristóvão Colombo povoou as Índias Ocidentais com porcos domésticos em 1493 para alimentar seu povo. Mas os porcos se multiplicaram tão rapidamente que apenas 12 anos depois, a coroa espanhola ordenou que a população fosse reduzida. Desde então, os porcos foram trazidos frequentemente, criados e vendidos para os moradores locais. Os porcos domésticos frequentemente fugiam e se misturavam com os selvagens ao longo dos séculos. Como resultado, os porcos selvagens da América se transformaram em um grupo diversificado, com população em constante crescimento. E de fato, os porcos são os únicos animais cuja população só aumenta devido à caça. Quando nos Estados Unidos da América foram declaradas temporadas especiais de caça ou recompensas por danos devido ao aumento de porcos, os animais simplesmente não se importaram. Sua população, contra qualquer lógica, começou a crescer. Como isso é possível? As pessoas simplesmente trouxeram e criaram porcos especificamente para ganhar mais dinheiro com eles. Em 1999, eles viviam em 11 distritos. Após a permissão para caçar sem restrições, houve uma explosão demográfica de porcos. Até o ano de 2010, os porcos já foram encontrados em 70 distritos. Mas como então podemos resolver o problema? Quer dizer, isso é mesmo real? Especialistas afirmam que há poucos exemplos modernos bem-sucedidos de controle de animais selvagens através da caça. É necessário usar meios não letais junto com a captura e o abate, realizados por especialistas qualificados, não por todos. A erradicação de espécies invasoras deve ser um programa de longo prazo, não uma atividade remunerada semelhante a um esporte. Mas por que não começar a caçar porcos com um propósito culinário? Quer dizer, para usar esses animais como fonte de carne? Bem, isso é no mínimo perigoso. Existem mais de 24 doenças que as pessoas podem contrair de porcos selvagens. E não necessariamente tem que comer carne mal cozida. Algumas doenças podem ser contraídas simplesmente durante a limpeza do mato. E a carne de veado tem um sabor tão específico que é impossível comê-la. E de onde você sabe? E o mais importante, já falamos sobre isso antes, é a questão financeira. Matar animais selvagens em massa e depois transportá-los para algum lugar para obter carne é difícil, demorado e totalmente impraticável. Serão necessários caminhões refrigerados de alta capacidade e muitos trabalhadores. Mas no final todos eles estarão trabalhando para se matar. Então, os porcos ganharam novamente. E sabe de uma coisa? Os porcos não são o único problema invasivo da América do Norte. Outro animal ameaça devastar a indústria pesqueira e mudar para sempre os lagos e rios do continente. Estamos falando de uma criatura cuja caça requer um capacete de proteção. Por mais estranho que pareça, não é algum predador sanguinário com garras e dentes enormes, mas apenas um peixe. Carpa asiática. Alguns tipos que foram introduzidos em carpas escaparam para a natureza há algumas décadas e desde então se espalharam por rios e lagos de todos os estados.
Especialistas em ecologia afirmam que pequenos problemas com a espécie de invasora se transformaram em uma crescente catástrofe biológica e é improvável que as pessoas possam fazer algo a respeito. Tudo começou com o livro de Rachel Carson Primavera Silenciosa, dedicado à poluição do planeta. Após a sua publicação, os americanos começaram a considerar ativamente as carpas como limpadores. O peixe foi elogiado por sua capacidade de consumir uma grande quantidade de algas e detritos aquáticos. O peixe até foi usado para comer fezes humanas de tanques de sedimentação de esgoto. Em geral, o futuro carpa invasora foi introduzida nos Estados Unidos nos anos 1960 e 1970 com uma intenção completamente benigna. Mas claro, várias coisas aconteceram. Às vezes, os peixes escapavam para a liberdade, por exemplo, durante inundações, quando o nível da água subia tanto que eles podiam sair de seus cercados. Já está adivinhando o que aconteceu depois? Esses carpas foram introduzidos para ajudar a lidar com a poluição devido ao seu apetite. Além do apetite, eles também tinham alta taxa de reprodução e crescimento. Alguns tipos de carpas podem pesar até 45 quilos e comer uma quantidade de plâncton por dia que é igual a 5 a 10% do seu peso. A causa é um estômago mal desenvolvido. Ele digere a comida de forma ineficiente e obtém nutrientes. Por isso, a carpa tem que comer mais para se alimentar. Como eles consomem uma quantidade enorme de plâncton, outros habitantes aquáticos ficam sem comida, o que começa a quebrar todo o equilíbrio. E ainda, as carpas têm poucos predadores naturais. O rápido crescimento e o grande porte intimidam a maioria dos inimigos. Até o momento em que o peixe atinge cerca de 30 centímetros, ele se torna grande demais para ser comido por alguns tipos importantes de predadores aquáticos. Agora imagine, uma única fêmea de carpa prateada, uma espécie da família dos carpas, pode produzir até 90 milhões de ovos em um ano. Em um pequeno frasco, há cerca de 3.000 alevinos de carpa, e essa quantidade foi obtida com apenas uma jogada de rede de plâncton. Neste frasco estão os alevinos de espécies locais de peixes do mesmo lançamento. Há cerca de 100 deles. Você sente a diferença? Embora seja provável que apenas 1 a 3% desses alevinos se tornem peixes adultos. Isso ainda é mais do que todas as outras espécies. Isso significa que temos que lidar com as carpas. Os peixes são regularmente forçados a nadar em áreas específicas para serem capturados com redes. Para isso, é usado um som especial para separar as carpas invasoras dos outros peixes. Essas operações começam a cada outono, quando a temperatura da água cai para 7 graus Celsius ou menos. Isso porque é praticamente impossível capturar carpas invasoras no verão. Eles são conhecidos por sua habilidade de saltar da água a uma altura de até 3 metros. Então, em tempos quentes, os peixes são muito ativos. A água fria, por sua vez, retarda sua saúde. Mas, claro, não ficou sem obstáculos. Sim, contra o peixe, eles construíram 3 deles. Isso é considerado parte da linha de defesa multinível do Lago Michigan. Eles planejam, aliás, construir uma 4ª cerca só para ter certeza. Apesar de todos os esforços, as pessoas ainda não vencem essa batalha. Na região de Des Moines, conhecida como Dresden, no lago, desde 2012, a quantidade deste peixe diminuiu para 97%. Boa notícia? Não exatamente. Leva cerca de 2 semanas para o peixe voltar para onde foi pescado e começar a se reproduzir. Então, por que não começar a comer esse peixe? Portanto, as empresas buscam novos mercados pesqueiros. A carne de carpa é usada para tudo, desde conveniências até ração para animais de estimação. No entanto, é improvável que a produção de carne seja estabelecida em fluxo contínuo. O carpa tem muitos ossos, o que torna difícil obter a carne. A única alternativa é rechear. Especialistas afirmam que eles podem ser trocados por carne bovina. Por exemplo, fazer almôndegas e salsichas de peixe. Sim, diretamente com os ossos. Mas as pessoas não gostam muito disso, então a carpa não é adequada para consumo em massa. A história de outra espécie invasora começou em 1980 no Parque Everglades, na Flórida do Sul. Aqui apareceram as pitons tigre indianas. São serpentes massivas que podem crescer mais de 6 metros de comprimento e ser tão grossas quanto um poste telefônico. E eles praticamente dizimaram a população de pequenos e médios mamíferos na região, e as autoridades não têm ideia de quantas pitons vivem hoje no território do parque. Admito, olhando para este lugar, você começa a entender por que é tão difícil procurar pitons. Oriundos do Sudeste Asiático, os pitons foram introduzidos nos Estados Unidos da América inicialmente como animais de estimação exóticos. Mas quando o seu pet piton cresce tanto, você inevitavelmente começa a pensar em libertá-lo na natureza. E muitas pessoas fizeram isso. No entanto,
O principal culpado ainda é o furacão Andrew. Em agosto de 1992, durante essa tempestade, uma fábrica de criação de pitons foi destruída e um número incontável de cobras foi para os pântanos próximos. As cobras invasoras se sentiram muito confortáveis lá, já que as fêmeas de piton podem botar até 50 ovos por ano. Além disso, não há predadores naturais na região, então a população continua crescendo. Além disso, no parque é quente, úmido, sujo e há muita presa que não sabe como resistir a cobras desconhecidas. Tudo o que resta para uma presa é perecer. De acordo com um estudo de 1997 a 2012, a população de martas, guaxinins e linces na região diminuiu 93%, 98% e 87,5%, respectivamente. A situação foi ainda pior para os coelhos e raposas, cujas populações quase desapareceram. Para tentar fazer algo sobre isso, em 2010, o governo proibiu a posse de pitons tigre como animais de estimação. Contrataram também caçadores. No final, o programa de erradicação removeu quase 4.000 pitons da natureza, mas isso é uma gota no oceano. A captura das cobras avança lentamente, pois elas são difíceis de encontrar e capturar. E é totalmente incerto o que fazer com eles depois. Você pode vender as peles de piton, mas o que fazer com a carne? Não é recomendado comer, pois algumas pitons do Everglades contêm uma grande quantidade de mercúrio. Recordes de piton, ovos. Mesmo 50 ovos de piton tigre são ruins para o ecossistema, onde ele não é bem-vindo. E quanto a 96 ovos? Isso é um recorde para essa espécie. A fêmea recordista chamou a atenção em maio, quando colocou uma ninhada excepcionalmente grande de ovos. Contudo, as peculiaridades da incubação dos ovos só permitiram a contagem recentemente, pouco antes da eclosão. E sim, isso é uma notícia muito ruim para os animais locais. Se todos os pitons de repente começarem a se reproduzir em tais quantidades, na Flórida não haverá ninguém além deles. Registros do tamanho do piton. Em julho de 2023, um caçador estabeleceu um recorde ao capturar a mais longa piton birmanesa na Flórida. Ele capturou uma cobra gigante de 5 metros e 79 centímetros de comprimento. E deve-se dizer que não foi fácil, porque essas pitons são bastante agressivas. De qualquer forma, embora seja a cobra mais longa já morta na Flórida até hoje, ela não é a mais pesada. A cobra pesava 56 quilos, mas o título da piton mais pesada já capturada pertence a uma capturada no ano passado. Ela pesava 97 quilos inteiros e 50 gramas. A Antártica não é mais segura. Talvez você tenha pensado que o único lugar protegido de espécies invasoras é a Antártica. Quem em sã consciência conseguiria chegar lá? Afinal, boa parte do continente está sempre coberta de gelo, não oferecendo as condições mais confortáveis. Mas uma pequena parte da Terra ainda derrete nos meses quentes, e esse derretimento permite que plantas, animais e outros organismos floresçam. Só que essa rica biosfera está sob ameaça. Como em todo o planeta, o local está ficando mais quente, o que significa que espécies invasoras, adaptadas apenas ao calor, chegarão lá. E isso se aplica não apenas a animais, mas também a várias algas, fungos e plantas. Todos eles também podem ser invasivos e também trazem consigo uma série de problemas. Os visitantes da Antártica hoje são até obrigados a lavar os pés antes do desembarque para não trazerem nada vivo em seus sapatos. Até breve!